Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças. Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem uma notícia na mesa que, à primeira vista, parece só mais uma daquelas movimentações de mercado, sabe? A Stellantis, que é um grupo automotivo gigante, dona da Fiat, Jeep, Peugeot, enfim. Eles estão avaliando vender a divisão de robótica e automação deles, a Comau. Exato. Mas o que as nossas fontes estão indicando é que isso é muito mais do que só vender uma fábrica de robôs. É bem mais. É um movimento que fala tudo sobre o custo da descarbonização e principalmente sobre o futuro da indústria. É quase uma declaração institucional. Ok, vamos analisar isso a fundo. Pois é, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é o fim de uma era. É o fim da chamada verticalização massiva na indústria de automóveis. Verticalização. Explica um pouco melhor o que é isso nesse contexto. Pensa assim, era a ideia de ser dono de absolutamente tudo na cadeia de produção. Desde, sei lá, a fundição do aço até os robôs que de fato montam os carros na linha final. A Comau é o grande símbolo dessa filosofia. Entendi. E o que a gestão do Carlos Tavares na Stellantis está fazendo é basicamente admitir em voz alta que esse modelo antigo, ele simplesmente não é mais sustentável. Mas ter essa tecnologia dentro de casa, os próprios robôs, isso sempre foi visto como uma vantagem competitiva enorme, certo? Sem dúvida. Ter os melhores equipamentos feitos por você para construir os seus carros. Parece uma fortaleza. Por que alguém abriria a mão disso? É meio contraintuitivo. Parecia uma fortaleza, você usou a palavra certa. Mas isso na era do motor a combustão. Hoje, essa mesma fortaleza pode acabar virando uma prisão. Uma prisão de capital. Exatamente. A Stellantis está fazendo uma aposta brutal. Eles estão dizendo para o mercado e para eles mesmos que o custo de manter essa fortaleza de pé ficou maior do que o benefício. O modelo de ser dono de tudo virou um fardo. Um fardo. Isso nos leva ao ponto central, então. A Comau não é uma empresa qualquer, né? Ela é uma líder mundial em automação. Sim, uma referência. Então, o que transformou essa joia da coroa num fardo? A resposta, pelo que eu entendi, é o custo da inovação. Mas, curiosamente, não a inovação dos robôs. Precisamente. A resposta está numa sigla, CAPEX, despesa de capital. E as fontes usam uma palavra bem forte para descrever o CAPEX da indústria hoje. Colossal. Colossal. A gente está falando de uma transição que acontece talvez uma vez a cada século. Não é só trocar um motor a gasolina por um elétrico. É reinventar o carro inteiro. É do zero. Do zero. E isso exige bilhões em desenvolvimento de baterias, em novas plataformas e no que é talvez o mais caro de tudo, o chamado veículo definido por software. Espera aí, então a briga do futuro não é mais tanto na lataria, na linha de montagem, mas na tela do carro? Em grande parte, sim. A competição é mais com a Google e com a Apple do que com a Ford e a GM? O software é o novo cérebro do carro. É o que vai diferenciar quem ganha e quem perde nesse novo jogo. E desenvolver isso, essa arquitetura eletrônica toda, é absurdamente caro. A Stellantis olhou para o orçamento e fez uma escolha. Cada euro investido para manter a Comau na ponta da robótica era um euro que não ia para a guerra do software e das baterias. E aí a Comau vira o que você chamou de passivo da verticalização. Exatamente. Gostou do termo, né? Gostei. É como ter uma mansão incrível, mas que você não consegue mais pagar a manutenção porque precisa do dinheiro para investir na sua nova startup. A analogia é perfeita. É isso. E a Stellantis está dizendo, olha, eu não preciso mais ser o dono da mansão. Eu posso alugar um quarto quando eu precisar. A mentalidade muda de possuir a ferramenta para ser o melhor em usar a ferramenta. Exato. E o dinheiro da venda da Comau, isso as fontes deixam bem claro, não vai para o caixa geral para pagar dividendo. Ele tem carimbo, vai ser reinvestido direto no coração da estratégia de eletrificação. É trocar um ativo do mundo antigo por um ativo do futuro. Ok, a lógica financeira faz sentido para bancar a transição energética e tudo mais, mas aqui tem um elefante na sala para mim. Um risco que me parece imenso. Sim. Se eles vendem a Comau para um fundo como o One Equity, que está sendo cotado, o que impede esse novo dono de vender a mesmíssima tecnologia de ponta para a General Motors? Ou para as chinesas, né? Que hoje são a grande ameaça. Pior ainda, para a BYD. Eles não estão literalmente armando a concorrência
para financiar a própria mudança? Essa é a pergunta de US$ 1 bilhão. E a resposta mostra o nível de disciplina que eles estão adotando. A conclusão é que, para eles, o risco de fracassar na transição para os elétricos é infinitamente maior. Maior do que o risco do concorrente usar o robô deles? Muito maior. Manter a Comau não é só o dreno de capital que a gente falou. É uma distração de gestão gigantesca. Gerenciar uma empresa de robótica global é complexo. Exige um foco que eles decidiram que não tem mais o luxo de ter. Então é um risco calculado. Eles estão apostando que a vantagem que eles ganham em foco e em capital para os carros elétricos supera a desvantagem de, talvez ver a tecnologia deles nas fábricas rivais. Exatamente. É como se eles dissessem de que adianta eu ter os melhores robôs do mundo se eu não tiver um carro elétrico competitivo para vender em 2030. E aí entra a lógica de quem compra, né? Um fundo como o OneEquity não está comprando a Comau só para continuar vendendo para a indústria automotiva. Ah, claro. A tese deles é que a tecnologia da Comau tem potencial enorme em outros setores. Logística, aeroespacial, farmacêutica, setores que estão crescendo muito. Entendi. Então o comprador vê um mercado muito maior para a Comau do que a própria Stellantis via. Isso. E por enxergar esse potencial, o fundo está disposto a pagar um preço premium pela empresa. Esse preço é o caixa que a Stellantis precisa desesperadamente para sua estratégia de descarbonização. A jogada faz sentido para os dois lados. É uma jogada de foco total mesmo. Faz a gente lembrar da parceria recente que eles fizeram com a chinesa Leapmotor para acelerar nesse mercado. Sim, é a mesma lógica. Eles estão cortando tudo que não é essencial para a sobrevivência nesse novo mundo. Manter a Comau seria como um time de futebol insistir em fabricar as próprias chuteiras em vez de focar em contratar os melhores jogadores. Ótima comparação. A ambição é essa, mudar de uma empresa de manufatura pesada para uma Tech Mobility Company, como eles gostam de se chamar. E essa mudança de mentalidade toda nos leva a uma consequência bem interessante aqui para o Brasil, né? Com certeza. O país é um polo de produção gigantesco para o grupo. A Comau tem operações importantes aqui para servir essas fábricas. O que acontece com elas agora? Pois é. A primeira impressão pode ser negativa, né? Um sinal de desinvestimento no país, talvez? Exato. Mas aí que está o paradoxo. A venda pode ser uma notícia excelente para a automação industrial no Brasil como um todo. Como assim? Pensa bem. Enquanto estava debaixo do guarda-chuva da Stellantis, o orçamento da Comau Brasil era ditado pelas necessidades de uma montadora. Limitado por isso. Totalmente. O novo dono, o fundo, tem um objetivo completamente diferente: maximizar o valor da Comau como uma empresa independente de tecnologia. O que significa que eles vão ter que investir nela para fazê-la crescer. E investir agressivamente. Para justificar o preço que pagaram, eles precisam expandir. E um mercado industrial como a América Latina, com o Brasil no centro, é um alvo óbvio. A gente pode ver uma onda de modernização, de oferta de novas tecnologias de automação no país, financiada por um capital que antes estava preso. A nova Comau, livre das amarras, pode virar um motor de modernização para muito além da indústria de carros. Isso levanta uma questão importante, então. O Brasil deveria se posicionar ativamente para atrair esse investimento, esse EIE, essa tecnologia da nova Comau. Sem dúvida alguma. A oportunidade parece ir além de só modernizar as fábricas da Fiat ou da Jeep. Muito além. A oportunidade é usar essa tecnologia para dar um salto de competitividade em toda a indústria de manufatura brasileira. Do agronegócio, que já é super tecnológico, até o setor farmacêutico, bens de consumo. É uma janela que se abre para a gente importar e desenvolver tecnologia de ponta, sabe? Tornar a indústria nacional mais eficiente no cenário global. Então, se a gente juntar todas as peças, a grande lição que a Stellantis está dando é que na era das grandes transições, foco vale mais que controle. Exatamente. Ser dono de tudo virou uma fraqueza, não mais uma força. A pergunta que as empresas brasileiras deveriam se fazer é: minha vantagem competitiva está em ser a dona do robô ou em ser a melhor em usar o robô? Essa é a síntese perfeita do dilema. A venda da Comau é a prova final de que o modelo de verticalização do século XX acabou, morreu.
O futuro não é de quem fabrica um martelo, mas de quem usa o martelo para construir a catedral mais impressionante. A Stellantis está usando essa venda como uma ferramenta de disciplina de capital, para garantir que cada centavo vá para o único lugar que importa: a eletrificação e o software. É uma mudança de paradigma completa. O ativo não é mais a máquina, é a estratégia por trás dela. Exato. E isso nos deixa com uma última provocação. Se a desverticalização, se esse foco absoluto é a resposta de uma gigante como a Stellantis para sobreviver, que outras indústrias, que hoje parecem impérios intocáveis, serão as próximas a ter que desmontar seus próprios legados para sobreviver à próxima grande disrupção, seja a IA ou a próxima fase da descarbonização. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga Carbonfy para se manter sempre atualizado.